proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: Daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco me tornarão a de viver. Os discípulos comentaram: O que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, a pouco me tornarão de viver? E ainda, eu vou para o Pai? E diziam que significa esse um pouco. Não compreendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse: Vocês estão discutindo porque eu falei, daqui a pouco vocês não me verão mais, porém me tornarão a me ver? Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a frase sempre há uma luz no fim do túnel nunca fez tanto sentido quanto no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus diz exatamente essa frase, só que em linhas totalmente diferentes. Jesus resume e dá um contexto específico a essa frase, porém com linhas diferentes. No Evangelho de hoje, Jesus está narrando fatos que irão acontecer antes da sua paixão. Né? Vamos deixar bem claro. Este evangelho é o evangelho antes da paixão de Cristo. Após este evangelho, Judas vai lá, traz Jesus, Jesus é preso, né? Ele é torturado, é morto, crucificado, ressurge no terceiro dia. E aí o que Jesus fala para os discípulos? Exatamente isso que vai acontecer com ele. Só que resumido em duas palavras. Daqui a pouco, vocês não vão mais me ver. Porém, um tempo depois, vocês vão voltar a me ver. Os discípulos ficam perguntando: o que ele quer dizer com isso? A gente não vai mais ver ele, só que daqui a pouco a gente vai voltar a ver ele. E aí a gente chega num ponto muito interessante. Os discípulos, todas as vezes que Jesus falava com eles dessa forma, eles não entendiam. O entendimento nosso está muito despreparado para entender as coisas de Deus. E é isso que é interessante e fascinante em Jesus. Jesus fala da forma como ele aprendeu com o Pai. Só que a forma como ele aprendeu com o Pai, nós não entendemos. Que é porque é muito diferente da forma como nós sabemos que é feito. Jesus fala uma coisa por linhas que nós não entendemos, que nós não sabemos. E é isso que deixa a nossa convicção totalmente diferente da convicção que Jesus diz. E é por isso que muitas das vezes Jesus fala coisas que os discípulos não entendem. Muitas das vezes, o que está em problema no coração, o que está em problema no nosso interior, não é a falta de compreender, mas é a falta de acreditar. E Jesus deixa bem claro isso. Jesus diz isso no Evangelho. Vocês estão discutindo porque eu falei daqui a pouco, vocês vão me ver. Vocês não me verão mais. Porém, um pouco me tornarão me ver? Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Porém, Jesus diz, porém, vocês não acreditam. Porém, vocês vão chorar, enquanto o mundo vai estar feliz. O que ele queria dizer com isso? Jesus queria dizer que, na hora da sua paixão, na hora da sua tristeza, no momento em que ele estiver na cruz, quem o ama de verdade sofrerá junto. E é esse o principal ponto do Evangelho de hoje. O amor. Como está o nosso amor com Jesus? As pessoas que verdadeiramente amam com Jesus são aquelas que estão chorando à frente da cruz na Sexta-feira Santa.
E é isso que é interessante. Na Sexta-feira Santa, a gente não somente assiste a uma celebração, a gente não somente relembra daquela paixão, mas a gente vivencia os momentos daquela paixão. Eu, nesses 2 anos que eu fiquei como discípulo na ensinação da Via Sacra, são momentos importantes. A cada estação da Via Sacra que passava, nós sentíamos na pele a dor que Jesus sofreu. Essa dor que a gente sentiu na pele não é a dor da chibatada, mas é a dor do amor. Os discípulos iriam perder aquele que os ensinava. Imagina assim, você tem um professor na escola, eu acho que nunca isso aconteceu, mas você tem um professor na escola que você gosta muito desse professor. Você tem um professor na escola que é muito querido. Todo mundo gosta dele. E ele é sempre carinhoso com todo mundo, simpático com todo mundo. E é o seu último ano naquela escola. Você vai deixar de ver aquele professor. Você nunca mais vai olhar na cara daquele professor. Não na escola, é claro. Talvez na vida você veja ele. O que você faz? Ah, eu dou um presente pro professor. Ah, eu dou um abraço no professor. Mas espera para pensar um pouquinho. Você nunca mais vai ver esse professor. Aí quando cai a realidade, quando a gente está lá em dezembro, eu tenho certeza que vou passar por isso porque é meu último ano na escola. Quando a gente está lá em dezembro, que começa a cair a realidade. Nossa, eu nunca mais vou ver fulano, nunca mais vou ver cicrano, nunca mais vou sentar nessa carteira, nunca mais vou estudar à noite. Talvez eu estude numa faculdade, mas na escola pública não. Começa a cair na ficha. Para os discípulos, será a mesma coisa. Agora, vocês estão felizes. Mas no momento da minha paixão, vocês vão chorar. Por quê? Estão acostumados. Essa é a coisa mais bonita e mais interessante do evangelho de hoje. Os discípulos estão acostumados com Jesus e estão acostumados a estar com Jesus, a estar em sintonia com Jesus. No dia da Páscoa, no dia da ressurreição, o que nós lembramos do evangelho? Maria, Maria de Cleofas e a outra, né? As três Marias vão até o sepulcro levar perfumes, levar faixas, né? Deixar o túmulo de Jesus cheiroso. Porque um corpo fede após a morte de uma pessoa. Fede. E aí elas foram lá levar. E o que encontraram? O túmulo vazio. O que o anjo do Senhor disse para Maria? Para elas que estavam lá? Por que estáis encontrando dentre os mortos aquele que ressuscitou? Por que vocês estão encontrando por que vocês estão encontrando quem está morto? Aonde quem está morto? Quem ressuscitou? Porque elas iriam lá não só para levar o perfume para Jesus, não só para deixar o corpo mais bonito, só que elas iam porque era a única coisa, a única lembrança de Jesus que havia restado para o coração delas. Muitas largaram Jesus, muitas largaram as coisas do mundo somente para estar ao lado de Jesus e seus discípulos, para escutar as palavras bonitas que Jesus falava, para escutar os pensamentos que Jesus falava, as curas que Jesus fazia, e isso cativava o coração delas, fazia com que o coração delas ficasse mais. E aí do nada Jesus se vai. De uma hora para outra, morreu. O coração delas fica atordoado. E muitas das vezes é assim que o nosso coração se sente. É assim que o nosso coração fica quando uma pessoa morre. E principalmente de uma hora para outra. Esse ano,
Infelizmente, na minha família, nós tivemos seis, acho, seis velórios, cinco velórios, numa toada só. Cinco velórios numa toada só. Numa semana morreu um, na outra semana morreu outro, na outra semana morreu outro. Todo mundo. Uma vez só. No começo do ano. E aí eu me pergunto, vendo todas aquelas pessoas chorarem, qual é o real motivo do choro? Isso daí a gente tem que se perguntar também. Tá bom, eu tô lá, mas por que eu tô lá? Para me despedir da pessoa? Por que eu tô lá? Para fazer companhia pro outro? Eu estou lá no velório, mas eu preciso manter o caráter, e é isso que é interessante. Tem alguns velórios que você chega no velório e tá um fuzuê. Tá todo mundo conversando, todo mundo falando um monte de coisa, menos rezando por aquele que se foi. Olha pra você ver. É difícil você pegar em um velório a pessoa chamando todo mundo que tá ali para rezar um terço, por exemplo, na frente daquele túmulo, na frente daquele corpo, pela alma daquela pessoa. Porque o momento ali não é a ressurreição da pessoa. A pessoa não está nos braços de Deus. O momento é a pessoa morreu. Você não vai mais ter esse contato com a pessoa. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida então no evangelho de hoje a olhar além, a observar além. Qual é o além da morte? Padre Léo, no livro A Cura dos Traumas da Morte, nos diz uma coisa muito interessante. A morte não é a nossa inimiga. E quando a gente definir que a morte não é a nossa inimiga, o nosso corpo vai entrar numa paz de espírito muito grande. Porque a morte não é inimiga de ninguém. A morte, na verdade, é nossa amiga. E ela é uma amiga tão bonita, uma amiga tão fiel, que ela nos conduz até Deus. De todos os amigos, ela é a única que conhece o caminho perfeito para estar ao lado de Deus. O caminho certo. Nós devemos então acreditar que a morte não é o fim, não acaba na morte, mas a morte é o começo de uma nova vida, é o começo de uma nova esperança. Se aqui em vida eu fiz alguma coisa que machucou o coração de Jesus, lá no purgatório eu tenho a chance de limpar o meu coração para estar mais perto dele. Só que eu preciso querer esse purgatório. Eu preciso querer estar perto de Jesus. Eu preciso querer reconstruir meu coração. E é isso que deixa a nossa missão cada vez mais perto de Jesus. O querer. Como está o nosso querer perto de Jesus? Como está o nosso querer para estar com Jesus? Os discípulos não entenderam. E é claro que não entendem. É como eu falei, num velório nós não vamos entender por que a pessoa morreu. No meio do ano a gente não vai entender por que a gente está indo embora. Mas a ficha cai quando chega no final. E aí é dor. E aí é sofrimento. E é por isso que Jesus diz essas palavras. Porque os discípulos precisavam olhar a morte de Jesus por trás da morte. Qual que era o sentido de Jesus morrer? Não era morrer à toa. Jesus não estava morrendo na cruz à toa. Era uma alegria, porque Jesus iria derramar seu sangue para nos livrar do pecado e para nos dar a vida eterna. E ele iria ressuscitar no segundo dia, no terceiro dia. É isso que Jesus tenta alertar tanto para os discípulos, mas eles não entendem. Eles não entendem. É exatamente este o segredo, a ressurreição. E aí, quando nós acreditamos na ressurreição de Cristo, fica muito mais fácil passar por qualquer desafio, por qualquer trauma, sem sofrer, sem chorar, sem se entristecer.
Jesus está conosco e está preparado para continuar, para passar dos nossos desafios. Ele quer que nós passemos dos nossos desafios. É exatamente isso que a gente precisa para seguir e continuar no coração de Deus. Me prolonguei um pouco, peço até desculpas por causa disso. Tô vendo aqui que deu 15 minutos. Mas que Deus nos abençoe para que nós consigamos ainda mais superar os traumas da morte do nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.